A paz de Jesus, meu irmão e minha irmã. Se você chegou até aqui é porque foi permissão do nosso Pai Criador, que quer ver você dentro do seu grande propósito de salvação a todos nós seres humanos. Ele nos ama tanto que em João 3,16 diz: com efeito, de tal modo, Deus amou o mundo, que lhe deu seu Filho único, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Fique por aqui e conheça hoje uma história de fé e superação que poderá ajudá-lo a se fortalecer e prosseguir. Meus irmãos, hoje venho contar para vocês a história do rei Davi e de como ele governou sobre Israel e Judá em Jerusalém. Então, todas as tribos de Israel foram se encontrar com Davi em Hebrom e disseram: nós pertencemos ao mesmo povo que você, ó rei. No passado, quando Saul era nosso rei, você comandou o povo de Israel na batalha, e o Senhor Deus lhe disse que você seria comandante e governador do povo dele. Assim, todos os líderes de Israel foram se encontrar com Davi em Hebrom. Davi fez um acordo sagrado com eles, e eles o ungiram rei de Israel. Ele tinha 30 anos de idade quando se tornou rei, e reinou 40 anos. Governou Judá, em Hebrom, 7 anos e meio, e governou Israel e Judá, em Jerusalém, 33 anos. O rei Davi e os seus soldados foram atacar Jerusalém. Os jebuseus, que eram os moradores da cidade, pensaram que ele não seria capaz de conquistá-la e por isso disseram: você nunca entrará aqui. Para fazer você ficar do lado de fora, basta os cegos e os aleijados. Mas Davi tomou a fortaleza de Sião, e ela passou a ser chamada de Cidade de Davi. A coisa aconteceu assim. Naquele dia, Davi disse aos seus soldados: se alguém quiser matar os jebuseus, aqueles pobres e cegos aleijados, que eu tanto odeio, então que suba pelo túnel da água e os ataque. É por isso que se diz: os cegos e os aleijados não podem entrar na casa de Deus. Davi ficou morando na fortaleza e a chamou de Cidade de Davi. Em volta, ele construiu defesas que iam desde o aterro que ficava no lado leste da cidade até o palácio. E Davi ia ficando cada vez mais forte porque o Senhor, o Todo-Poderoso, estava com ele. O rei Hirão, da cidade de Tiro, enviou embaixadores a Davi. Ele mandou toras de cedro e também carpinteiros e pedreiros. E eles construíram um palácio para Davi. E assim, Davi entendeu que o Senhor o havia confirmado como rei de Israel e que, por amor ao seu povo, estava fazendo o reino progredir. Davi fez o que o Senhor havia mandado e obrigou os filisteus a recuarem desde Geba até Gezer. Mais uma vez reuniu os melhores soldados de Israel, num total de 30.000 homens. Levou-os à cidade de Baala, em Judá, para pegarem a Arca da Aliança, que tem o nome do Senhor Todo-Poderoso, que se assenta ao seu trono, entre os querubins. Colocaram a arca num carro de bois, novo, e a tiraram da casa de Abinadab, que ficava no monte. Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam um carro que carregava a arca. Aiô caminhava na frente. Davi e todos os israelitas dançavam e cantavam com todas as suas forças em louvor a Deus, o Senhor. Eles tocavam harpas, liras, tambores, castanholas e pratos. Quando chegaram ao campo de descascar cereais que pertencia a Anacom, os bois tropeçaram. Então Uzá estendeu a mão e segurou a Arca da Aliança. O Senhor Deus ficou irado com Uzá por sua falta de respeito e o matou. E Uzá morreu ali, ao lado da arca. Davi ficou furioso porque o Senhor, na sua ira, havia castigado Uzá. Assim, até hoje, aquele lugar é chamado de Pérez Uzá. Então Davi ficou com medo de Deus, o Senhor, e disse: e agora, como é que poderei levar comigo a Arca da Aliança? Assim, Davi resolveu não levar a arca para a sua cidade de Jerusalém. Em vez disso, ele mudou de direção e a levou para a casa de Obed-edom, que era da cidade de Gate. A Arca da Aliança ficou ali 3 meses, e o Senhor abençoou Obed-edom e a sua família. O rei Davi soube que, por causa da arca, o Senhor havia abençoado a família de Obed-edom e tudo o que ele tinha. Então tirou a arca da casa de Obed-edom e, com uma grande festa, a levou para a cidade de Davi. Depois que os homens que carregavam a arca deram 6 passos, Davi ofereceu a Deus em sacrifício um touro e um bezerro gordo. Davi
vestindo um manto sacerdotal de linho, dançou com todo entusiasmo em louvor a Deus, o Senhor. E assim ele e todos os israelitas levaram a arca da aliança para Jerusalém, com gritos de alegria e sons de trombetas. Quando a arca estava entrando na cidade, Mical, filha de Saul, olhou pela janela, viu o rei Davi pulando e dançando em louvor ao Senhor. Então sentiu por ele um profundo desprezo. Levaram a arca e a colocaram no seu lugar, na barraca que Davi tinha preparado para ela. Então ele ofereceu a Deus, o Senhor, sacrifícios que foram completamente queimados e ofertas de paz. Quando acabou de oferecer os sacrifícios e as ofertas, Davi abençoou o povo em nome do Senhor Todo-Poderoso. Depois deu a cada homem e a cada mulher de Israel um pão, um pedaço de carne assada e passas. Então, seguida, todos foram para casa. Davi voltou para casa a fim de estar com a sua família. E Mical, filha de Saul, saiu para encontrá-lo. Ela disse: "Que bela figura fez hoje o rei de Israel, hein?" Pareciam sem vergonha, mostrando o corpo para as empregadas dos seus funcionários. Davi respondeu: "Eu estava dançando em louvor ao Senhor, que preferiu me escolher em vez de escolher a seu pai e os descendentes dele, e me fez o líder de Israel, o seu povo. Pois eu continuarei a dançar em louvor ao Senhor e me humilharei ainda mais diante dele. Você pode pensar que eu não sou nada, mas aquelas moças de quem você falou vão me dar muito valor." E Mical, filha de Saul, nunca teve filhos. Meus irmãos, essa foi a história de Davi, sobre como ele começou o seu reinado em Jerusalém. Na palavra do Senhor, em 1 Samuel 13, disse que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Davi é um exemplo de fidelidade ao Senhor. Essa história nos traz um bom exemplo de como devemos agir diante do Senhor, de como devemos ser temente a Deus, e que fazendo isso, nossa vida prospera. Apesar das dificuldades, Deus sempre nos dará a vitória. Deus sempre nos fará vencedores e nunca nos deixará humilhados diante dos nossos inimigos, principalmente diante do maior inimigo de Deus, que é o diabo.